Boa noite, meus amados irmãos e amigos da Igreja Batista no Jardim Carlos Lourenço, Campinas, São Paulo. Estamos iniciando mais uma live. E sempre o nosso desejo é que Deus abençoe sua vida através da sua santa e bendita palavra. Vamos orar? Pai, nós estamos diante da sua presença. Pedimos agora que o teu Espírito Santo venha dirigir essa live, venha falar aos nossos corações. E que o Senhor esteja abençoando a vida do teu servo, da tua serva, abençoando a sua família, o seu lar, o seu trabalho, a sua saúde, Senhor. Derrama as mais ricas bênçãos dos altos céus sobre suas vidas. E que o Senhor repreenda toda a obra do mal, toda a obra maligna na vida dos teus servos. Fala aos nossos corações, Senhor. Abençoa-nos através da sua palavra. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, meus amados ouvintes, meus queridos irmãos, eu quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias para o livro de Tiago, capítulo 1, versos 12 a 15. Tiago, capítulo 1, versos 12 a 15. Por favor, Suzana. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Amém. Então nós temos o texto de Tiago 1, 12 a 15, que fala da origem do pecado, né? E fala da nossa luta espiritual. Cada um de nós, cristãos, vivemos diariamente com a nossa luta espiritual, né? E perseverança nessa luta espiritual, podemos chamar de provação, produz a bênção do Senhor. Quando nós caímos na tentação, nada de bom acontece, pelo contrário, né? Então o texto está falando, bem-aventurado, feliz, né? Abençoado, o homem que enfrenta a provação e vence. O homem que enfrenta a tentação, não com as suas próprias forças, mas com as forças do Senhor e vence, né? Provação, e não é privilégio, a pessoa pensa, mas só eu que passo provação, só eu que estou passando por essa dificuldade. Provação faz parte, né? Em geral, todo cristão passa por um momento de dificuldade. Todo cristão na sua vida, na sua jornada cristã, passa por um momento, às vezes mais suave, médio e às vezes uma provação muito forte, né? E a palavra de Deus diz que nós temos que perseverar diante dessa aprovação. A orientação de Deus para a minha vida e para a sua vida, que diante da aprovação, você tem que continuar crendo, você tem que continuar confiando no Senhor, você tem que continuar esperando a bênção chegar na sua vida. E para isso você precisa de fé. Então, em outras palavras, não desistir da fé, não ir procurar pastagem em outros caminhos, não ir buscar alguma coisa que a sua mente produziu, arquitetou como uma forma de resolver esse momento difícil. Deus, se Ele está nessa circunstância, vai trazer paz ao seu coração, né? Então, a nossa melhor alternativa diante da aprovação é perseverar. Não temos outra alternativa. Perseverar buscando no Senhor a força. Deus não tenta ninguém, né? Nós somos tentados, a tentação nasce aonde? Nasce nos nossos desejos carnais, né? O problema o problema da tentação está dentro de cada um de nós, né? O problema da tentação é o coração humano, é o coração do homem em geral, homem e mulher, né? Por quê? Porque nós estamos arraigados na natureza humana, né? Nós temos a natureza caída,
nós ainda somos o homem natural, embora lavado, regenerado pelo sangue de Cristo, perdoado, caminhando rumo à eternidade, mas esse mal ainda está dentro de nós, né? Livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, Provérbios 4, 23, por favor, Suzana. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Muito bem, então guarda o teu coração. Coração, eu já falei várias vezes aqui, não é essa bomba que nós temos aqui no peito. Coração é a mente, é o entendimento, é a razão. Então guarda o seu entendimento, guarda a sua razão, guarda o seu coração. Do quê? Dos seus próprios desejos carnais. Cada um, nós conhecemos as nossas limitações. Nós sabemos onde mora o perigo, né? E buscar força em Deus para vencermos principalmente essas tentações que estão dentro de nós. Livro de Romanos, capítulo 7, versículos 19 a 20, Romanos 7, 19 a 20, por favor, Suzana. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então Paulo está dizendo, o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu não quero fazer eu faço. Por quê? Porque o pecado habita em mim. Então é essa natureza pecaminosa, caída, que ainda nós temos dentro de nós, né? Então a tentação, Tiago está dizendo, começa dentro de nós. A tentação começa no meu coração, né? Os desejos carnais que nascem do nosso próprio coração, né? Então essa tentação, que é fruto do seu desejo carnal, do nosso homem caído, ela tem o objetivo de levar o cristão longe da presença de Deus, né? Longe de ter comunhão com o Senhor, longe da vontade de Deus. Olha que coisa difícil, né, irmãos? Mas não impossível. E quem lucra com tudo isso é o diabo, né? Quem lucra com todas essas nossas limitações, né? Os nossos desejos carnais. Então, essa tentação, muitas vezes, são impulsos da nossa natureza humana. Coração dominado pelo ego, dominado pela vontade própria, né? Vontade incontrolável de fazer a sua própria vontade. Vou fazer e pronto. Sei que está errado, sei que eu não deveria fazer, mas eu vou fazer e pronto. E esses desejos carnais, muitas vezes, vêm nos seus pensamentos errados, né? Que vão influenciar negativamente as nossas atitudes, as nossas escolhas, né? Vão levar o cristão a optar a fazer escolhas erradas, né? Então, nós somos atraídos e seduzidos pelos nossos próprios desejos escondidos dentro de nós. Isso que Paulo fala, o pecado habita em mim, né? Então, esses sentimentos que todos nós temos, né? E às vezes aflora muito mais, às vezes a raiva, a amargura, a mágoa, o desejo de vingança, o orgulho. O orgulho nada mais é dizer assim, eu não preciso de Deus. O orgulho é isso, eu não preciso de Deus. Eu não quero saber de Deus mandando na minha vida e determinando o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que deixar de fazer. Uma pessoa orgulhosa, ela age assim. Então esses sentimentos que estão dentro de nós, essa ambição, às vezes, desenfreada para o lado errado, né? A cobiça, os pensamentos impuros que nascem no nosso coração, rancor, ressentimento, orgulho, vaidade, o desejo de brilhar, de aparecer, de querer ser mais do que o outro, né? E alguém já disse que nós somos tentados por 3 áreas, resumindo, que é a sexualidade, que é a fama, né? O desejo de brilhar, de aparecer, de querer ser mais do que o outro, e a questão financeira, a questão do dinheiro em si. Por isso que a palavra de Deus diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Livro de Hebreus, capítulo 10, versos 26 a 27, Hebreus
10, 26 e 27, diz a palavra: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Amém. Então, sabemos, conhecendo a nossa natureza caída, sabendo das nossas limitações, né? Nós devemos ter uma vida de arrependimento e quebrantamento, uma vida de humildade na presença do Senhor, né? De arrependimento e quebrantamento. Caso isso não aconteça, caso isso não ocorra, né? O que pode acontecer é a morte espiritual, né? Essa morte espiritual, quando a pessoa, a Bíblia chama isso de consciência cauterizada, cauterizou, não é mais sensível ao toque do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, não que ele não tenha força para fazer essa obra, mas a pessoa está bloqueada, não quer saber em relação a isso aí. Então, quando a tentação, no caso, a pessoa cede, e aí a pessoa não se arrepende, não confessa, não abandona aquele pecado, isso pode o quê? Pode levar à morte espiritual, né? Paulo fala de alguns cristãos que abandonaram ele, que foram para o mundo, né? O que aconteceu? Justamente isso. Hebreus capítulo 3, versículo 12, Hebreus 3, 12, por favor, Suzana. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. E, consequentemente, uma vida sem arrependimento, sem quebrantamento, paulatinamente vai se afastando do Deus vivo, né? Nós temos que reconhecer a nossa fraqueza, irmãos. Nós temos que prestar muita atenção naquilo que o nosso coração aprecia, naquilo que o nosso coração ele foca, ele vai atrás, né? Por isso que a Bíblia fala para você dominar o teu coração, para você não soltar o seu coração, que ele corre para o erro, né? Então, é se aproximar mais de Deus, é viver na presença de Deus, né? Se empenhando em oração, em leitura da palavra, em santidade. Por que a santidade? Porque quando nós estamos vivendo em santidade, você ouve mais a voz de Deus, você é mais sensível à voz do Espírito Santo, você atende mais os chamados do Espírito. Então a santidade, ela produz isso em nós. Nós não devemos ser santinho só para mostrar para os outros que você é melhor do que o A, o B ou o C. Não, essa santidade produz no nosso coração uma sensibilidade à voz do Espírito Santo, uma sensibilidade à palavra e, consequentemente, uma sensibilidade para o arrependimento e para o quebrantamento. Então, uma vida de pecado não confessado é um suicídio espiritual, né? E nós devemos, então, buscar a oração, a palavra, o jejum, né? Ore pedindo graça a Deus, pedindo sabedoria para que você consiga abandonar o pecado, né? Então, irmãos, tudo começa a pessoa falando assim: mas isso não tem nada demais, isso não tem nada a ver, isso é muito radicalismo, isso é muito, você querer muito radical, né? Conta-se uma história de um viajante do deserto. E esse homem era um homem que tinha posse, então ele possuía um camelo, né? E ele andava quilômetros e quilômetros, dias e dias nas areias do deserto para fazer algum negócio, para tentar uma venda de alguma coisa. Então ele vivia muito no deserto. E os irmãos sabem que à noite o deserto é frio, é gelado, a temperatura baixa assim, para frio mesmo, né? De dia 40 graus, à noite aquele frio, aquele vento, e ele tinha a sua tenda, vamos dizer assim, sua barraca. Ele montava a barraca, ele fincava uma estaca ali, amarrava o camelo dele, e ele ficava olhando dentro da barraca o seu camelo lá fora. E aquele frio de cortar,
Aí ele falou assim, coitado do meu camelo, né? Carregou o dia inteiro esse peso, nesse sol, então eu vou deixar que ele coloque as patinhas dele aqui na entrada da barraca. E aí, resumindo a história, ele estava para fora da barraca e o camelo dentro da barraca. Tudo começa com uma coisinha, não tem nada demais, não é uma coisinha tão pequena, né? Então, o resultado não brinque com essas coisas em relação ao mal. Evita o mal. A Bíblia fala que nós devemos evitar o mal, até a aparência do mal. E essa cobiça, que pode ser um desejo exagerado por coisas, por querer ter, possuir, comprar e mostrar para os outros que você tem, que o outro você tem, o outro não tem. Diz que um índio lá no meio do mato, um missionário estava dizendo que ele tem a mesma cobiça, a mesma ganância que nós temos aqui. E o garimpeiro levava barco para trocar com ouro, com diamante, lá na selva, né? Ele levava barco, gasolina, colocava motor nos barcos, e aí ele aquele que sabia onde tinha ouro, onde tinha diamante, pedra preciosa dentro da floresta, trocava com os garimpeiros. E ele dava um barco, e com um motor a gasolina. E sabe o que ele fazia? Ele ficava andando o dia inteiro, até acabar a gasolina, no motor, no barco dele, não deixava ninguém chegar perto do barco, mostrando para todo mundo que ele tinha o barco, que ele andava para lá e para cá com o barco dele. O que era isso? Um desejo de ter, de possuir, sem função. Um dia que ele precisasse desse barco para levá-lo para um medicamento, alguma coisa, ele não ia ter a gasolina. Então, esse desejo de cobiça, que pode gerar pecado, domina o coração. É um desejo completamente fora dos desígnios de Deus, da vontade de Deus. Você sabe naturalmente que isso não é a vontade de Deus, que isso vai fazer mal, não é? Mateus capítulo 15, versículo 19, Mateus 15, 19, diz a palavra: porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. É do coração, né? É aí que nasce o pecado. Quando nós não dominamos o nosso coração, surgem o quê? Os maus pensamentos, desejo de adultério, de furto, possuir alguma coisa fora dos planos de Deus. Eu quero ter muito dinheiro, um dinheiro excessivo, né? Então, a pessoa às vezes não se contenta com aquilo que ela já possui e quer sempre mais e mais. Isso às vezes é bom, isso é positivo, mas nós estamos falando aqui do exagero, nós estamos falando aqui daquilo que gera o pecado, né? Então, essa ambição do lado negativo, diz a palavra do Senhor. É daí que surge a tentação, é daí que surge a provação. Você entra nisso. Deus não coloca você nisso aí. É o seu coração que está desequilibrado, que está faltando um ajuste ali para que você possa viver dando a vontade do Senhor. Nem tudo que parece bom é bom. Tem coisa que parece bom, mas espiritualmente não é bom. Tem situações que parecem até maravilhosas, mas espiritualmente não vai produzir alguma coisa boa. 1 Coríntios 10, 23, diz a palavra: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Amém. Então, nem tudo aquilo que parece bom, espiritualmente pode ser realmente bom para a nossa vida. Então, o pecado, ele promete liberdade, mas produz o quê? Vergonha, afastamento de Deus, né? Quando alguém se afasta de ouvir a voz do Senhor, ele fica vulnerável a quem? Ao diabo. E como evitar isso? Não brinque com aquilo que Deus proibiu. Não brinque, né?
o pecado de Eva foi esse. Não se aproxime daquela árvore, porque o dia que você comer daquela árvore, o seu coração vai entrar alguma coisa muito negativa que vai destruir vocês. Mas ela não deu a devida importância. Né? Por isso que nós temos que vigiar o nosso pensamento. E como nós devemos vigiar o nosso pensamento? É colocar a palavra de Deus ali dentro. É colocar Deus ali. Deus é a palavra. Não é? Deus se revela, dentre outras coisas, na sua palavra. Então, quanto mais eu busco a palavra, mais eu tiro o meu pensamento natural, carnal, né? E coloco a vontade do Senhor. Né? Então, Deus, ele não promove a tentação. Ele não abandona os seus filhos diante da tentação. Tentação não vem de Deus. Tiago está falando. Isso aí vem do quê? Vem do nosso próprio coração, quando você não domina o seu coração. E pode vir a sedução. Né? 1 Coríntios 10, 13, 1 Coríntios 10, 13 diz a palavra: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejas tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então, Paulo está falando aqui em 1 Coríntios 10, 13, que a tentação pode ser resistida. Você pode, Deus já te deu a força para resistir à tentação. Mas quando nós damos asas à tentação, ela vira pecado. E aí atrapalha completamente a sua vida. Né? Portanto, meus amados, Tiago ensina claramente que tentação, primeiramente, não vem de Deus, e o Senhor, pelo contrário, te dá o escape. Sair desse ambiente que promove a tentação. Você sabe que o ambiente promove a tentação, sai dele. José do Egito, quando ele foi tentado, ali sim, ali aquela mulher era do mal. Né? Foi tentar, José, o que ele fez? Saiu correndo. Ele abandonou, ele saiu, ele não ficou ali. Ele não ficou conversinha, ele foi embora. Né? E aí nós temos que fazer o quê? Buscar oração, né? Lembrar da palavra, pedir que Deus te dê condições de você resistir. Né? Agora, antes, você tem que dominar o teu coração. Né? O nosso coração é pecaminoso. Né? O pior conselho que alguém possa dar a outro faz o que o teu coração mandar. Às vezes um pai, uma mãe está falando, o filho pede um conselho e a mãe sem querer, o pai sem querer fala: filho, filha, faz o que o teu coração mandar. Não faça o que o teu coração mandar. Faz aquilo que Deus mandar. Faz aquilo que Deus, a palavra de Deus diz para fazer. Né? Portanto, lá em Mateus capítulo 26, versículo 41, Mateus 26, 41... Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E Jesus já falou: vigiai e orai. Né? A carne é fraca, quer dizer, os desejos do coração estão lá, são reais, são perigosos, e você tem que vigiar o teu coração e se afastar e colocar a palavra de Deus dentro da sua vida, dentro do seu coração, não é? Para que você possa resistir à tentação, porque a tentação muitas vezes gera e vai gerar provação na sua vida, no sentido assim, de trazer muito prejuízo, muita infelicidade e muitos dias de tristeza e dor, às vezes porque cedeu à tentação. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê a graça dele, a força dele, para que possamos vencer esses momentos difíceis em nossas vidas. Vamos orar pedindo a bênção do nosso Deus? Por favor, Suzana, nos dirige a Deus em oração. Pai de amor, Pai querido, muito obrigada, Pai, mais uma vez pela Tua palavra,
Obrigado, Senhor, por esses momentos preciosos de meditação na Tua Palavra. Obrigado que ela é viva, que ela é eficaz, que ela nos exorta, que ela nos ensina, Pai. Ó, Pai, que essa palavra possa penetrar nos nossos corações e possa produzir fruto, Pai, no momento oportuno. Pai, despede-nos agora, Pai, debaixo da Tua paz e da Tua proteção. Eu oro agradecida, em nome de Jesus. Amém. Com o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, e as santas consolações do Espírito Santo de Deus recaiam sobre cada um de vós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Temos um salve aí, dona Suzana? Sim, a irmã Antonieta. Irmã Antonieta, que Deus abençoe, em nome de Jesus. A irmã Lucilene. Irmã Lucilene, que Deus abençoe também. A irmã Isabel. Irmã Isabel, que Deus abençoe, em nome de Jesus. A irmã Sônia. Irmã Sônia, que Deus abençoe sua vida. A irmã Fernanda Apolinário. Irmã Fernanda, que Deus abençoe, em nome de Jesus. A Letícia. Letícia, um beijo no seu coração e no Pedrinho, em nome de Jesus. E a irmã Márcia Lima. Irmã Márcia, que Deus abençoe sua vida também. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe. Até domingo, se Deus assim nos permitir. Fique com Deus, uma ótima noite a todos.